Olá a todos e a todas. Eu sou o professor Walter Alnis Bezerra, do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. E com esse vídeo eu estou iniciando uma série de vídeos relativos ao curso, à disciplina Filosofia e História da Ciência Moderna, que é uma disciplina oferecida em nível de graduação pelo Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, ministrada por mim, professor Walter. Nestes primeiros vídeos, no vídeo de hoje e nos próximos, eu vou tratar da primeira unidade do curso, que versa sobre a Revolução Astronômica dos séculos XVI e XVII. E a seguir, seguindo o programa do curso que eu projetei para esse semestre, depois iremos tratar de outros aspectos da Revolução Científica do século XVII, vamos falar sobre Galileu, sobre Newton e sobre os desenvolvimentos subsequentes dos séculos XVIII e XIX na ciência moderna. Então, o tema de hoje é a Revolução Astronômica, a assim chamada Revolução Astronômica. Eu gostaria de fazer alguns comentários de caráter geral sobre a Revolução Astronômica, antes de tratarmos dos tópicos propriamente ditos. O primeiro comentário geral que eu gostaria de fazer é que a Revolução Astronômica é um processo temporalmente muito longo. Não é um processo pontual, nem tampouco curto. Se nós considerarmos a data de publicação sobre as revoluções dos orbes celestes de Nicolau Copérnico, né, o De Revolutionibus, né, referido muitas vezes pelo título em latim, de 1543, os elementos componentes e necessários para a estabilização do sistema de crenças e o sistema de conceitos e o sistema teórico envolvidos na Revolução Astronômica não chegariam antes de Newton. Né? Não chegariam a ser compartilhados pela comunidade científica antes de Newton. Nós vamos ver, então, que em pleno final do século XVII ainda havia peças faltando no quebra-cabeças e filósofos naturais, como se dizia na época, trabalhando ativamente ainda no equacionamento e no tratamento desses problemas. E às vezes eu comento que o Giovanni Battista Riccioli, um astrônomo da segunda metade do século XVII, ainda se preocupa em inventariar e catalogar e organizar os argumentos pró-copernicanos e anti-copernicanos. Isso já na segunda metade do século XVII, né? E como nós veremos mais para frente, os elementos constituintes de uma dinâmica, né, de uma física que era requerida pelas novas teorias astronômicas, esses elementos só vão ser incorporados ao sistema conceitual da filosofia natural, da física, na virada do século XVII para o XVIII. Né? Então, no mínimo, podemos falar aí de uma revolução astronômica que dura pelo menos 150 anos. Se nós considerarmos a década de 10, né, os anos 10 do século XVI, né, a década de 1510, como sendo a época em que Copérnico começa a investigar um sistema astronômico heliocêntrico, então o intervalo de tempo fica ainda maior. Quer dizer, estaríamos falando de início do século XVI até final do século XVII, quase 200 anos. Né? A década de 10 é a época em que Copérnico provavelmente redigiu o pequeno comentário, o Comentariolos. Né?
Então, essa é a primeira observação de caráter geral que eu queria fazer. A revolução astronômica é um processo temporalmente muito longo. O segundo ponto, a revolução astronômica do século XVI e XVII, ela tem relações, um feixe de relações muito complexo, relações de condicionamento recíproco, com a chamada Revolução Científica do século XVII. A Revolução Científica do século XVII, que vai ser tópico das próximas unidades do nosso programa, nesse curso de Filosofia e História da Ciência Moderna. A Revolução Científica vai trazer, por exemplo, a nova ciência do movimento, uma imagem de natureza e uma imagem de ciência mecanicistas, de tipo mecanicista, para usar a expressão do professor Paulo Abrantes, né, de imagens de natureza e imagens de ciência. E há um condicionamento recíproco muito complexo entre o que acontece na astronomia propriamente dita, na chamada Revolução Astronômica, e o que acontece na filosofia natural, em particular na física, mas em outras disciplinas também, química, ciências da vida, ciências da terra, etc., na chamada Revolução Científica. Então, esse é um segundo ponto. A Revolução Astronômica não pode ser entendida como uma transformação única e exclusivamente na astronomia. Ela está interligada e interrelacionada com transformações em outros campos. E são, portanto, episódios, processos de grande monta, de grande porte. Quer dizer, a transformação que teve lugar na Revolução Astronômica e a transformação, o conjunto de transformações que tiveram lugar na Revolução Científica, afetam sistemas conceituais, sistemas de pensamento, visões de mundo, imagens de natureza, metodologias, imagens de ciência de grande porte. Então, ao longo dos tópicos do nosso curso, nós iremos mapeando, fazendo um primeiro mapeamento preliminar dessa riqueza, dessa complexidade, dessa contextualização. O terceiro ponto que eu queria comentar é sobre justamente o fato de eu ter usado algumas vezes já nesse vídeo, desde o início do vídeo, a expressão, a chamada Revolução Astronômica, a chamada Revolução Científica do século XVII. Porque há uma narrativa recebida, digamos assim, bastante difundida, bastante disseminada, segundo a qual a Revolução Astronômica, que envolveu Copérnico, Tycho Brahe, Kepler e outros personagens, seria um típico exemplo de uma revolução científica no sentido kuhniano. Então seria um exemplo paradigmático, um exemplo clássico, um exemplo típico de uma derrubada de paradigma, a crise e derrubada de um paradigma e sua substituição abrupta por um paradigma novo, completamente diferente do primeiro e, na verdade, incomensurável com o primeiro, sem medida comum, sem elemento comum com o paradigma anterior. Acarretando, então, de um golpe, né, a substituição de toda uma agenda de problemas científicos de investigação, um sistema de valores, um conjunto de exemplares paradigmáticos, né? E, enfim, uma nova visão de mundo, uma nova metafísica. Então, há essa narrativa tradicional, bastante difundida, de que a Revolução Astronômica seria um episódio de revolução científica de tipo kuhniano, com derrubada e substituição abrupta de todos os níveis ou de todos os componentes desse grande sistema de conhecimentos na astronomia. Essa narrativa vem sendo questionada, essa narrativa em chave kuhniana vem sendo questionada. E há elementos muito substanciais, muito expressivos, né, muito robustos,
que levam a, pelo menos, ter ressalvas, ter cautela em relação a essa ideia de uma revolução astronômica abrupta, de tipo coniano, de substituição de um paradigma, substituição completa de um paradigma por um paradigma novo, incomensurável com o anterior. Né? Então, nós vamos ver, especialmente nas partes 2 e 3 dessa unidade 1 do nosso curso, mais aspectos dessa questão. Né? Vamos então problematizar um pouco essa narrativa de uma revolução astronômica como ruptura completa e abrupta. Vamos também considerar um quarto ponto, né, que eu queria chamar. A revolução astronômica, ela é um processo que não pode ser entendido, não pode ser devidamente compreendido, sem se lançar também um olhar, sem se ter também em consideração o estado do sistema teórico, sistema de conhecimento, sistema de crenças da astronomia anterior a Copérnico. Né? Então, esse é um quarto ponto de caráter geral que eu queria comentar. Né? A revolução astronômica, então, para ser compreendida de maneira um pouco mais aprofundada, um pouco mais substancial, nos convida a dar uma olhada também sobre o panorama da astronomia, da física e da cosmologia na Antiguidade e na Idade Média. Né? Todo um longo período milenar, né? Na verdade, 2 milênios anterior a Copérnico. Então, é disso que vai tratar essa parte 1 da unidade 1 do nosso curso, nesse semestre. Então, a parte 1 trata de astronomia e cosmologia da Antiguidade à Idade Média, que é o que vocês estão vendo aqui nos nossos slides, que eu vou utilizar na aula de hoje e que estão disponíveis aqui no site. Né? Estou projetando agora aqui no vídeo a página da disciplina de Filosofia e História da Ciência Moderna, nesta edição. E vocês observam, então, para registro, que eu estou projetando aqui também na página o endereço curto, fácil de lembrar, para essa página da disciplina. Né? Então, os slides estão disponíveis na página e vários outros materiais estão disponíveis e serão colocados à disposição nessa página. Depois eu vou falar mais sobre alguns dos materiais que estão presentes aqui na página. Mas então, o endereço curto, fácil de lembrar dessa página, que serve também como ponto de entrada para o meu site, né? Filosofia da Ciência USP. O endereço curto é esse que vocês veem na parte superior esquerda da tela, né? bit.ly/FHCM 2020. Né? Então, voltando agora aos nossos slides de hoje, né? Na parte 1, então, da unidade 1, que é a Revolução Astronômica, a parte 1 vai tratar de astronomia e cosmologia da Antiguidade à Idade Média. A parte 2 vai tratar do copernicanismo, propriamente dito. Então, Copérnico, seus antecessores e seus sucessores. E a parte 3 dessa unidade 1 sobre a Revolução Astronômica vai tratar especificamente de Kepler, de Johannes Kepler, né, considerado, reputado amplamente como o
pai da astronomia moderna, pai da astronomia no sentido moderno, né? E não por acaso também um influenciador importante na própria revolução científica do século XVII, né? Então, as três partes dos slides da unidade 1 ficarão disponíveis aqui na página da disciplina de Filosofia e História da Ciência Moderna, nesse endereço bit.ly/FHCM 2020. Bom, tendo feito esses comentários de caráter geral, preliminares, tratemos então falemos um pouco sobre astronomia e cosmologia da Antiguidade à Idade Média. Então, estamos nos referindo aqui, e é importante que isso fique claro, a um imenso sistema conceitual, né? Imenso, gigantesco sistema conceitual que está por trás do estudo da astronomia na Antiguidade e na Idade Média. Então, o estudo dos fenômenos celestes e das propriedades dos astros, né, era conduzido majoritariamente, como eu digo aí, por um quadro conceitual que tinha componentes. Ele é formado pela superposição, pela justaposição de uma astronomia matemática ptolomaica de tipo geocêntrico, e, por sua vez, essa astronomia ptolomaica se assenta ou se apoia numa cosmologia de inspiração platônico-aristotélica. Então já tem vários elementos interessantes a comentar aqui. Quer dizer, Ptolomeu não trabalha, por exemplo, na sua obra-prima, na sua obra magna, o Almagesto, né? Ptolomeu não trabalha num vazio conceitual. Ptolomeu já leva em consideração, né, muito do que havia sido dito já sobre o universo, sobre a estrutura, constituição e dinâmica do universo, por Platão, por Aristóteles e por outros autores, como Eudoxo, né? Então, Ptolomeu já tinha todo esse pano de fundo em relação ao qual ele se posiciona e formula a sua astronomia matemática. Essa justaposição, né, platônico-aristotélica, por sua vez, já é a justaposição de dois imensos sistemas conceituais, né, de porte avassalador, né, a filosofia platônica, a filosofia aristotélica, né. Então, em Platão, né, a gente tem, por exemplo, uma cosmologia com algo de uma fábula cosmológica, né, que a gente encontra, por exemplo, no Timeu, né? E já em Aristóteles a gente tem um tratado sobre o céu, um tratado sobre a física, né? Um tratado sobre a metafísica, além de tratados sobre as mais diversas áreas do conhecimento, né? A gente tem, por exemplo, o De Anima, um tratado sobre a alma e que lança as bases daquilo que anacronicamente a gente chamaria de a psicologia aristotélica. Mas então vejam, a gente tem aí sistemas conceituais de grande porte. O sistema da filosofia platônica, a respeito da qual os estudiosos e comentadores discutem há muitos séculos, né, porque ainda há muito
o que se estudar e interpretar e concluir a respeito da filosofia de Platão. A filosofia aristotélica, a respeito da qual acontece algo semelhante. Então, também há séculos os estudiosos e comentadores debatem sobre como compreender certos pontos do sistema aristotélico, que, como eu disse, é vastíssimo, né? Não se pode dizer nem que seja um sistema interdisciplinar, porque ele antedata, né? Ele precede a fragmentação disciplinar da modernidade. Então, ele é um sistema pensado, de fato, tanto quanto possível por Aristóteles, de maneira orgânica, de maneira simbiótica. Então, a justaposição entre os sistemas, as visões de universo e de natureza de Platão e de Aristóteles já é uma justaposição com tensões, já é uma justaposição às vezes conflituosa, né? Depois haveria, né, na Idade Média, tentativas de chegar a uma síntese, uma amálgama, mas existem tensões internas, ainda mais se tratando de sistemas filosóficos gigantescos, de grande porte, como os de Platão e de Aristóteles. Com base nisso, então, astrônomos, né, como Eudoxo e outros, trabalham, né? E com base nessa justaposição, nessa superposição, nessa tentativa de síntese, é que vai atuar Ptolomeu com a formulação da sua astronomia matemática. Então, por isso que eu menciono aqui que o estatuto desses elementos formando o quadro conceitual grande, a forma como eles se combinavam e se articulavam é extremamente complexa. E certamente existem tensões, né, entre essas regiões do sistema. Bom, o estudo da astronomia é muito antigo na humanidade, né? E a astronomia foi desenvolvendo ao longo dos séculos uma certa agenda de problemas de investigação, uma certa agenda de questões de investigação. Duas das quais, né, eram particularmente importantes. Então, constituíam dois dos principais focos de problemas que norteavam as preocupações e as investigações dos astrônomos na antiguidade. São as duas chamadas anomalias ou desigualdades no movimento planetário, né? Então, a chamada primeira desigualdade ou primeira anomalia, né, dizia respeito à variação na velocidade aparente dos planetas na abóbada celeste ao longo do ano, né, e ao longo dos sucessivos anos, né? Então, às vezes, em certas épocas, os planetas pareciam se deslocar uma distância, um arco, né, descrever um arco, uma distância angular maior num certo intervalo de tempo. E às vezes uma distância menor na abóbada celeste, naquele mesmo intervalo de tempo. Então havia uma variação na velocidade aparente dos planetas. Essa é a primeira desigualdade. A chamada segunda desigualdade consiste no movimento aparentemente retrógrado, quer dizer, um movimento de retrogradação que os planetas fazem em relação ao pano de fundo proporcionado pelas estrelas fixas. Então, essa é uma imagem atual, né, recente, de alguns anos atrás, mostrando, né, justamente um caso, né, típico de retrogradação, originando essa trajetória no céu. Vocês veem aí as datas das observações marcadas, né? Então, desde 2 de 10 de 2008, provavelmente,
passando aí por 7, 13, 19, 24, 30 de 10, depois o mês 11, depois o mês 12, depois o janeiro de 2009, depois fevereiro, março, abril, maio de 2009. Então, na parte esquerda, o planeta entra, por assim dizer, no campo visual e é fotografado em dias sucessivos, em datas sucessivas. Ele entra no campo visual pela direita e sai pela esquerda. Então, vocês observam aí as últimas datas: 3 de 5, 9 de 5, 14 de 5, 20 do 5, 26 do 5, 31 do 5 e assim por diante. E 5 do 6. Né? Então, esse é um típico exemplo desse movimento de retrogradação que os planetas ocasionalmente descrevem na abóbada celeste. Isso constituía a chamada segunda desigualdade. Esses dois fenômenos eram apenas dois dos mais importantes na agenda de interesses e preocupações dos astrônomos da antiguidade. Certamente havia outras questões às quais eles dedicavam tempo e esforço. Por exemplo, o estudo de eclipses, o estudo das fases da Lua, o estudo de conjunções celestes, quando astros aparecem juntos, né, na abóbada celeste, o estudo de oposições, quando planetas parecem estar em lados opostos da abóbada celeste, o estudo de ocultações, quando um astro passa em frente ao outro, e outros fenômenos celestes, né, ocupavam os interesses dos astrônomos na antiguidade. Isso sem falar em outro campo de estudos no qual militavam muitos dos expoentes da história da astronomia, a astrologia. Né? Vários dos astrônomos matemáticos, astrônomos físicos, investigadores sérios da natureza e do céu, trabalhavam com astrologia, né? Fazendo, inclusive, previsões, etc. Né? Mais adiante, nas próximas episódios e momentos do curso, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre as complexas relações que campos de estudo tradicionalmente considerados como tipicamente científicos tinham com campos de estudo que hoje, na modernidade tardia, né, deixaram de ser considerados campos científicos. Mas, durante muito tempo, foram considerados campos que tinham interações e condicionamentos legítimos com os campos ditos científicos, ou como se dizia na época, filosofia da natureza e filosofia natural. Né? Então, mais adiante, falaremos sobre relações que protagonistas da história da ciência moderna tinham com a astrologia, com a alquimia, com o hermetismo e assim por diante. Né? Então, essa era uma frente de trabalho também, às vezes um ganha-pão não desprezível para os astrônomos. Né? Então, temos aí uma visão do campo de problemas e dos focos majoritários, ou os focos que faziam convergir mais o interesse dos astrônomos. E, como eu falei, então, temos aí um imenso pano de fundo conceitual que vai servir de base para a formulação da astronomia matemática da antiguidade. Então, falando um pouco sobre Platão, né, é importante ressaltar primeiro o papel desempenhado na cosmologia platônica pelos 4 elementos e pelos 5 sólidos perfeitos, que são o que a gente chamaria hoje de poliedros regulares. Né?
ou seja, formados por faces idênticas, não tem mistura de faces de diferentes tipos, né? Poliedros regulares, então, formados por faces idênticas que são polígonos regulares. Então, poliedros regulares formados por que são sólidos tridimensionais formados por polígonos regulares, que são figuras bidimensionais planas. No Timeu, né, Platão desenvolve largamente uma visão cosmológica que confere lugar de destaque, então, aos 4 elementos e aos 5 sólidos perfeitos. Os 5 sólidos, então, são construídos por Platão, é uma passagem muito bacana de ler, do Timeu. Ele constrói os 5 sólidos perfeitos a partir de triângulos. Então, no caso do tetraedro, né, que é o sólido de 4 faces, no caso do octaedro, que é o sólido de 8 faces, no caso do icosaedro, que é o sólido de 20 faces, isso parece mais ou menos direto, porque as faces dos poliedros são triângulos. É preciso combinar triângulos para obter as faces, os polígonos regulares que formam as faces do hexaedro, que é o cubo, sólido de 6 faces, e do dodecaedro, que é o sólido de 12 faces, porque aí as faces já não são diretamente triângulos, são quadrados, num caso, e pentágonos, no outro caso. Então é preciso construir esses quadrados, essas faces quadradas, essas faces pentagonais, a partir de triângulos, né? Todo esse processo é narrado por Platão no Timeu. Então, o tetraedro, que é o primeiro desses sólidos perfeitos considerados, a ele são atribuídas propriedades como a de ter os ângulos mais agudos e as arestas mais cortantes, porque de fato dos poliedros regulares, o tetraedro é aquele que tem os menores ângulos, os ângulos internos mais agudos, né? Tanto nos vértices quanto ângulos entre faces adjacentes, né? E também é o que tem, isso é possível mostrar em geometria, né? É o que tem a menor razão entre o volume e a área, a superfície total externa, né? Então, é por assim dizer, usando uma expressão assim para fazer uma analogia, é o sólido menos redondo de todos, né? É o mais agudo de todos, o mais anguloso de todos, justamente por causa desse menor quociente ou menor razão entre o volume interno e a superfície. E ele tem uma outra propriedade que é característica, que quando inscrito numa esfera, o tetraedro divide o volume da esfera em partes iguais, né? Então isso também chamou a atenção dos geômetras gregos, os geômetras da antiguidade grega, como uma propriedade singular, peculiar do tetraedro. O tetraedro, então, por essas características, ele foi associado com o elemento dos 4, fogo, ar, água e terra, dos 4, o mais destrutivo, o mais consumidor, o mais difícil de controlar, né? E o que modifica mais profundamente tudo, né? Que é o fogo. O ar foi associado ao poliedro regular, ao sólido perfeito seguinte, que era o octaedro. O octaedro tem uma evidente propriedade de simetria. Ele é formado por 2 pirâmides, não por 2 tetraedros, mas por 2 pirâmides de 4 faces triangulares, juntadas, né, pelas bases. Então ele tem um óbvio eixo de simetria, e isso foi notado pelos geômetras. Então ele gira livremente,
né, em torno do eixo. Ele tem esse eixo de simetria vertical. E isso foi interpretado por Platão como sendo a forma mais adequada a um elemento mais móvel, né, o elemento que se desloca, né, de parte a parte, para lá e para cá, que seria o ar, né? O elemento móvel por excelência, né? As correntes de ar, os ventos e assim por diante. O terceiro poliedro regular ou sólido perfeito considerado, que o Platão associa com a água, é o icosaedro. Notem que ele considera um sólido de 4 faces, um de 8 faces e pula para um de 20 faces, para depois voltar a considerar um sólido de 6 faces e um de 12 faces. O icosaedro, ele tem uma propriedade que, de certa maneira, dentre os sólidos perfeitos, é oposta à propriedade do tetraedro. Dos sólidos perfeitos é o que tem uma maior razão entre volume interno e superfície total. Então, usando de novo aquela analogia, seria dos sólidos perfeitos o mais redondo, entre aspas. E, portanto, pareceu a Platão ser o sólido mais adequado para um elemento que preenche o espaço. E qual é o elemento natural que preenche com mais facilidade os limites de um recipiente no qual ele é posto? Aos olhos dos filósofos da natureza da antiguidade, parecia ser a água, né? O elemento que, como se observa na experiência cotidiana, ele imediatamente preenche e fica em equilíbrio dentro de um recipiente, dentro de um vasilhame, né? No caso do ar, isso não era tão prontamente percebido, até porque havia discussões a respeito da natureza do ar, né? Mas isso é mais visível no caso da água, e portanto o icosaedro é associado com a água. Depois a gente tem o cubo, com 6 faces quadradas, as quais são construídas a partir de triângulos, que é associado com a Terra. Por quê? Porque dos 4 sólidos perfeitos é o que possui a base, né, mais ampla. É a base com uma área que é a maior área de base em relação à superfície total do sólido, né? E por isso parece ser o mais estável e, portanto, é associada com o elemento que também nos impressiona como sendo o que se deposita, o elemento mais estável, que seria a Terra. 4 elementos, então, já foram associados com os 4 sólidos perfeitos. Resta um sólido perfeito, que é o dodecaedro, que é o sólido de 12 faces pentagonais. E esse é associado por Platão ao próprio universo como um todo, né? Há discussões, há controvérsias entre os comentadores e intérpretes de Platão sobre como se deve entender, como se deve ler essa associação. Os sólidos, então, estão aí os elementos associados a eles também. Nas partes seguintes do Timeu, então, Platão se lança a explicar, né, uma tarefa gigantesca de tentar explicar uma série de propriedades físicas dos corpos, dos objetos que a gente encontra na natureza. Por que alguns corpos estão em repouso, por que alguns estão em movimento, por que alguns são homogêneos ou parecem homogêneos e outros parecem heterogêneos, por que alguns se mostram solúveis em outros, porque algumas substâncias, né, se mostram solúveis em outras, porque algumas substâncias passam por transformações que a gente pode testemunhar, que a gente pode observar, porque alguns corpos são leves e outros são pesados, e enfim, por que os corpos na natureza apresentam diferentes sabores, odores, produzem sons e são percebidos por nós com cores diferentes,
né? Então, é um projeto de explicação monumental, né? E ao qual Platão se lança já no Timeu, equipado então com esse arcabouço, essa base conceitual do papel central desempenhado pelo triângulo e pelos poliedros regulares e a associação com os elementos. Bom, Platão, então, apresenta uma fábula cosmológica e apresenta sob a forma dessa fábula cosmológica, cuja leitura é fascinante, as suas concepções sobre estrutura, dinâmica e comportamento e propriedades do universo, né? O universo como um todo, então, é dito, ele é associado com o dodecaedro, mas ele tem a forma, ele possui, como vocês veem aí na citação do Timeu 33b, o Criador torneou o mundo em forma de esfera, por estar em todas as suas extremidades a igual distância do centro, a mais perfeita das formas e a mais semelhante a si mesma, por acreditar que o semelhante é 1000 vezes mais belo que o dessemelhante. Então, é o que a gente chamaria, na linguagem contemporânea, que é complicado, né? É problemático aplicar a filosofia da natureza da antiguidade, mas na linguagem contemporânea a gente falaria da simetria, né, da esfera. Além do mais, fora do mundo não há nada e por isso a sua superfície é esférica e lisa, né? Há algumas investigações interessantes em geometria contemporânea, né? Há algumas investigações interessantes sobre as propriedades da esfera. Quer dizer, na geometria e na física matemática do século XX, a esfera voltou a ser bastante investigada, né? Inclusive nas suas propriedades que poderiam acarretar consequências cosmológicas, né? Então, para dar apenas um rápido exemplo, quando se considera, e isso é corrente na geometria contemporânea, quando se considera esferas num número crescente de dimensões, então quando se passa a considerar sucessivamente esferas em 3 dimensões, esferas em 4 dimensões, em 5, 6, em n dimensões, o que acontece é que, à medida que aumenta o número de dimensões, o volume da esfera se vê cada vez mais concentrado numa casca esférica próxima da superfície. Então, quando se considera esferas n-dimensionais, a porcentagem do volume total da esfera está cada vez mais concentrada, à medida que aumenta o número de dimensões, concentrada numa casca esférica fina, próxima da superfície. Mas isso é um desenvolvimento, é um parêntese sobre um desenvolvimento totalmente contemporâneo, né? Mas isso para dizer que a esfera reserva para a gente algumas surpresas de vez em quando, né? E Platão, então, fala do movimento dessa esfera. Ora, se ela é a forma mais semelhante a si mesma, a mais perfeita, a mais simétrica, diríamos nós, estando todas as suas extremidades a igual distância do centro, e uma vez que fora do mundo não há nada, o movimento da esfera é o de rotação, né? O movimento mais indicado para a sua forma seria a rotação em torno de um eixo. E uma expressão muito interessante, muito perspicaz do Platão, dizendo, privando-a, então, dos outros 6 movimentos, dos outros graus de liberdade, a gente poderia dizer, numa linguagem contemporânea, que não se aplica a Platão,
os outros 6 movimentos que seriam para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Quer dizer, ela só tem um movimento, a esfera do mundo, que é o de rotação em torno de si mesma. E no centro da esfera está a Terra, que também é esférica, né? E os astrônomos também argumentam, astrônomos e cosmólogos também argumentam que não só o universo tem forma esférica, como a Terra tem forma esférica, e, na verdade, os movimentos usados para descrever os fenômenos celestes seriam movimentos circulares, movimentos de orbes esféricos. Mas sobre isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Bom, temos então essa estrutura básica do universo e esse movimento básico do universo, que é rotação em torno de si mesmo, né? A esfera do universo em torno de si mesmo. Não escapou à argúcia de Platão que os astros apresentam movimentos muito variados nos céus. Então, ele começa a discorrer sobre o que ele chama de movimentos dois movimentos principais, o movimento do mesmo e o movimento do outro no cosmos, né? Então, primeiramente, ele vai dizer que o Sol, a Lua e as 5 estrelas, né, ou planetas, né, planetas que receberam esse nome justamente por ser astros errantes, mas havia uma ambiguidade. Você pode encontrar tratados que se referem, por exemplo, a Marte como uma estrela, né? E ao Sol como um planeta, uma vez que ele também tinha um tipo de errância. Ele não era uma estrela fixa, ele tinha um tipo de errância no céu. Ele nasce e se põe, e também apresenta movimento anual, movimento sazonal. Bom, os astros, então, exceto as estrelas fixas, são carregados pela rotação da esfera exterior de leste para oeste, que é chamado, então, do movimento do mesmo, isto é, o movimento comum. Agora, cada planeta também possui, além deste movimento geral, um movimento circular interior, que Platão chama de movimento do outro, que é oblíquo ao movimento do mesmo, e em sentido contrário, inclusive. E os movimentos do outro, dos vários planetas, acontecem em velocidades diferentes. Então, o movimento de cada planeta, e aí a gente vê um passo significativo na sofisticação da visão cosmológica de Platão, o movimento de cada planeta, portanto, é um movimento em hélice, né? Ou como diz Platão, uma torção em espiral. E, na verdade, o termo é hélice mesmo, né? Que resultaria de uma combinação, como vocês podem ver aí nesse diagrama tirado do livro do Norwood Russell Hanson, Constellations and Conjectures, Constelações e Conjecturas. Essa combinação, então, descreve esse famoso X, né? Essa intersecção, essa combinação do movimento do outro e o movimento do mesmo. Então, mais um ponto de cautela aí. Cuidado para não dar o passo direto de dizer que Platão estava propondo combinação de movimentos, tal como faria Galileu, né? Há uma série de questões de exegese aí que precisam ser consideradas. Certamente, Platão não está propondo uma cinemática de combinação de movimentos do mesmo tipo que Galileu, né? Isso é um ponto que ainda suscita muita discussão e muita controvérsia entre os intérpretes de Platão. Bom, mais algumas características desse cosmos platônico. A Terra não necessita de sustentação nem está inclinada para nenhum lado. Por quê? E aí
como ele diz no Phaedon, né? Uma coisa em equilíbrio no meio de qualquer substância uniforme, e não há por que não supor que isso aconteça com o universo. Uma coisa em equilíbrio no meio de qualquer substância uniforme não teria causa para inclinar-se mais ou menos para qualquer direção. Então, de novo, um argumento tipo argumento de simetria. Há uma passagem, né? Uma passagem quase que isolada, né? Em Platão, no Timeu, em que parece sugerir a ideia de uma Terra em rotação. Portanto, não uma Terra estática, imóvel no centro do universo, mas uma Terra em rotação. Ele escreve no Timeu 40c. A Terra, ele, ou seja, o Criador, dispôs para ser nossa nutridora, fazendo-a girar em torno do eixo que atravessa o universo. Guarda e artífice da noite e do dia, a primeira e mais antiga das divindades nascidas no interior do céu. Lembrando que o Timeu apresenta de maneira absolutamente arrebatadora, né, toda uma concepção cosmológica fundida com um pano de fundo mitológico também, né? Então ele é ao mesmo tempo uma cosmologia e uma cosmogonia, né? E o Aristóteles, no Decaelo, né, nessa passagem que eu indiquei aí, 293b30, o Aristóteles comenta isso. Ele escreve: alguns dizem que a Terra realmente está colocada no centro e ainda gira e se move em torno de um eixo estendido através do universo de polo a polo, um eixo, né, de cima a baixo, por assim dizer, como está escrito no Timeu. Então, Aristóteles registra que essa passagem de Platão foi assim entendida. Porém, de novo, tem terreno, ou como diríamos em linguagem coloquial, tem pano para manga aí, porque, por exemplo, o Heath, que é o famoso tradutor de Euclides e de Arquimedes, né? Ele rejeita essa leitura, ele considera a tese da rotação terrestre totalmente incompatível em grande escala com o sistema apresentado por Platão no Timeu, né? Então tem um problema de harmonia ou coerência da exegese interna da leitura que se propõe do sistema de filosofia da natureza de Platão. Bom, outros testemunhos existem a respeito de autores que explicitamente defendiam ou teriam defendido a ideia de uma Terra em rotação, né? Hipólito, Cícero, Teofrasto registram, né, que Ecfanto e Cetas teriam esposado a ideia de uma Terra em rotação, sendo que dois autores que mais explicitamente propuseram a tese da rotação terrestre, e isso chegou até nós, foram Aristarco e Heráclides, né? E sobre esses dois autores falaremos mais a seguir, né? Ainda sobre Platão, não podemos deixar de comentar a respeito de um elemento do sistema platônico que vai ser o elemento, componente, a peça do sistema que maior impacto iria ter sobre a astronomia da antiguidade, né? A peça do sistema conceitual platônico que teve o efeito mais gigantesco, o efeito mais avassalador sobre a astronomia da antiguidade até o tempo de Copérnico, inclusive. Até o tempo de Copérnico, inclusive. E essa grande peça, né, esse grande pivô, esse grande alicerce que desempenhou uma função basilar na astronomia da antiguidade é o chamado axioma platônico.
axioma platônico, né? Foi assim denominado no jargão dos historiadores da filosofia e historiadores da ciência. Em que consiste o axioma platônico? Então, atribui-se a Platão o axioma segundo o qual os movimentos dos corpos celestes são movimentos circulares e uniformes ou combinações de movimentos circulares e uniformes. Né? Nessa pequena amostragem que a gente viu sobre a cosmologia do Timeu, isso já apareceu na prática. Né? Então, os movimentos dos corpos celestes são ou movimentos circulares e uniformes ou combinações de movimentos circulares e uniformes. E esse axioma platônico, então, influenciaria a astronomia durante quase 2 milênios. Então, a gente poderia dizer que começou a desenvolver-se, então, um programa de pesquisa astronômica que atendesse aos requisitos do axioma platônico. Então, quando a gente fala programa de pesquisa, né, imediatamente algumas pessoas podem pensar programa de pesquisa no sentido lacatosiano, né, do modelo de ciência, da imagem filosófica de ciência do Imre Lakatos. Né? Então, na terminologia do Imre Lakatos, né, a gente poderia talvez dizer que o axioma platônico, então, constituiria o núcleo, né, o hardcore, o núcleo duro de um programa de pesquisa em astronomia, em particular em astronomia matemática. Né? Eu não vou entrar aqui nessa discussão por hora, né, sobre se a gente pode ou não pensar a astronomia matemática antiga, a astronomia física antiga, como programas de pesquisa no sentido lacatosiano estrito. Eu já arrumei um pouco de sarna para me coçar minutos atrás, quando eu já questionei a leitura da revolução astronômica como uma revolução cuniana, né, estrito sensu. Mas, enfim, fica aí a possível referência, a possível conexão lacatosiana. Bom, a fonte mais confiável para o axioma platônico, até onde a gente, para o rastreio, né, para ver até onde a gente consegue recuar e rastrear as origens do axioma platônico, seria Simplício, né, o importantíssimo comentador de Aristóteles, e comentando Decaelo, né, no comentário In Aristoteles Decaelo, o Simplício escreve: então, desta forma, Aristóteles apresentou a solução para a dificuldade e aplicar a dificuldade. Ele está de acordo que os planetas possuem muitos movimentos de tipos diferentes, devido não apenas ao seu movimento aparente para frente, mas também suas retrogradações e estações, pontos de aparente inflexão, né? E diferentes fases e avanços a oeste e segmentos a leste e muitos tipos de anomalias. Pois, uma vez que esses movimentos observados, né, devem ser preservados, eles admitem muitos movimentos para cada estrela, para cada astro. Alguns supõem excêntricos e epiciclos. Outros supõem homocêntricos, os assim chamados desroladores. Né? Depois a gente vai fazendo um parêntese aqui. Um pouco mais adiante nós vamos explicar e vamos considerar detalhadamente o que são esses excêntricos, esses epiciclos, os excêntricos, os epiciclos, as esferas homocêntricas, outros construtos, né, da astronomia matemática antiga, como os equantes, e também esse tipo de componente do sistema que o Simplício menciona, que são essas esferas de unwind, né? Essas esferas de contrarrolagem ou desenrolamento. É muito interessante isso, a gente vai ver em breve.
Pois, continuando a citação, uma verdadeira descrição não há de aceitar nem essas pausas, nem essas pausas deles, ou as suas retrogradações, nem adições ou subtrações no número dos seus movimentos, mesmo que elas pareçam se mover dessa maneira. E ele, a verdadeira descrição, a verdadeira descrição, não irá permitir que hipóteses sejam sustentadas desta maneira. Contudo, buscando evidência a partir da sua essência, isso prova que os movimentos celestes são simples, circulares, uniformes e regulares. Incapazes de descobrir precisamente como, dadas as tuas disposições, os seus atributos são meramente aparências e não são verdadeiros, eles, os astrônomos, buscaram descobrir por meio de que hipóteses eles conseguiriam preservar as aparências dos movimentos dos corpos, que, pelo que se diz, erram, né? Eles são errantes, isto é, planetas. Preservar essas aparências através de movimentos uniformes, regulares e circulares. E Eudoxo de Cnido, e aí a parte crucial dessa passagem, Eudoxo de Cnido foi o primeiro dos gregos, como relata Eudemo, no livro 2 da História da Astronomia, e também, como também faz Sosígenes, Eudoxo absorveu isso, Sosígenes e Eudemo absorvem ou pegam isso, tomam isso de Eudemo. Então, a respeito de Eudoxo, ele, Eudoxo, ao que se diz, se dedicou a esse tipo de hipóteses de Platão, que colocou para as pessoas esse problema, para as pessoas que inquiriam, que investigavam esse tipo de coisa. Isto é, a saber, dados quais movimentos uniformes e regulares de tipo hipotético se poderia preservar as aparências dos movimentos dos planetas, como diz Sosígenes, né? Então, aqui a gente tem Simplício, um comentador de Aristóteles, referindo-se a Aristóteles e atribuindo, né, rastreando a origem desse axioma que privilegia os movimentos circulares, uniformes e regulares, rastreando essa origem até Eudoxo. Então, com isso, temos o ponto de partida, o núcleo, poderíamos dizer, desse programa de pesquisa, né? Para descrever as irregularidades dos movimentos celestes com precisão, então Eudoxo propôs um modelo de esferas concêntricas. Então, por serem esferas, elas teriam obrigatoriamente um movimento de rotação, um tipo de movimento circular, né? Rotação em torno de eixos. Então, ele propôs um modelo de esferas concêntricas com 27 círculos, ou 27 esferas, né? Distribuídos em 5 grupos de 4 para cada um dos planetas errantes. Então, 5 planetas errantes, 5 grupos de 4 círculos. Mais 2 grupos de 3 para a Lua e o Sol. Né? Nessa concepção era necessário apenas 3 movimentos para a Lua e 3 para o Sol. E mais uma esfera para as estrelas fixas.
As esferas requeridas para o movimento de cada planeta eram uma para o seu movimento diurno, junto com as estrelas fixas. Então, uma esfera que traz, né, que transmite o movimento das estrelas fixas, uma para variações na longitude, uma para variações na latitude, que são as coordenadas celestes na abóbada celeste, e uma, o que a gente chama de coordenadas, né? E uma para levar em conta o movimento retrógrado, aquela segunda desigualdade que eu comentei logo no início. Uma vez que o Sol e a Lua nunca mostravam um movimento retrógrado, eles sempre apresentam um movimento de avanço, né? Eles nunca apresentam retrogradação nem laçada, eles não precisariam desse quarto movimento circular, né? Então bastariam 3 movimentos, dariam conta do movimento observado no caso do Sol e 3 no caso da Lua. O brilhante dessa construção que vocês veem aí na figura, né, é que as esferas teriam que girar com velocidades diferentes em torno de eixos com inclinações diferentes. Então, aí nós não podemos senão nos maravilhar, nos encantar, ficar fascinadas pela sofisticação, pela sutileza dessa construção, né? Estamos falando aí de um autor, né, que trabalhou por volta aí de 370, 380, 360 antes de Cristo, né, propondo essa construção, né, compondo esses movimentos para cada um dos planetas. Todos esses astros eram considerados planetas, inclusive a Lua e o Sol eram considerados planetas também. Bom, por outro lado, Aristóteles tinha uma extensa reflexão a respeito de cosmologia e a respeito de física. A cosmologia de Aristóteles, né, a sua concepção a respeito da estrutura e funcionamento do universo, estava estreitamente ligada à sua física. Né? Em Aristóteles a gente tem uma física, né, extensamente desenvolvida, de forma coerente, e a concepção cosmológica de Aristóteles é estreitamente, fortemente apoiada na sua física, né? A física de Aristóteles que, de maneira muito sucinta, né, pressupunha conceitos como de lugar natural, né? O movimento natural de um corpo em direção ao lugar natural, os movimentos violentos ou forçados, que não eram os movimentos naturais, e uma divisão do cosmos em regiões, uma região sublunar, né, abaixo do orbe da Lua, e uma região supralunar ou celeste, acima do orbe da Lua. E essas regiões teriam características físicas distintas, né? Então, essa física e essa cosmologia de Aristóteles é o que lhe permite propor essa estrutura para o cosmos. Então, Aristóteles propunha que a Terra estaria localizada no centro, circundada por esferas contendo os 3 elementos, sendo que acima dessas 3 esferas estariam os orbes da Lua e dos outros planetas. Então, esse é um diagrama medieval já, né? Esse é um diagrama medieval, então vocês observam a sequência dos orbes, né? Lua, a partir da parte interna, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, né? E a esfera mais externa, né, é chamada aqui nesse diagrama medieval, né, de
tônica cristã, é chamado de morada de Deus e de todos os eleitos, né? Bom, a Lua então ocupava dos orbes planetários o orbe mais baixo. A esfera da Lua então divide o universo nessas duas regiões que eu comentei, a supralunar e a sublunar, que são qualitativamente diferentes. Todas as coisas que compõem a região sublunar são formadas pelos 4 elementos, que a gente já conhece. Ao passo que as coisas pertencentes à região supralunar seriam constituídas por um 5º elemento, né? Às vezes, né, referido como um éter, um tipo de éter. E isso também está na origem de uma longuíssima tradição de história das ideias científicas que vai avançar pelos séculos, investigando as mudanças nas concepções de éter, elementos sutis, né, elementos especiais em algum sentido, além dos elementos usualmente considerados na filosofia da natureza, elementos sutis. E depois fluidos sutis, já no século XVIII, por exemplo, né? Então, há uma distinção de tipos de substâncias, né? Os corpos celestes, então, seriam formados por um elemento de tipo diferente. Agora vejam o que se torna realmente mais fascinante ainda. Agora, pensemos como seria, imaginemos como seria uma superposição, ou mais precisamente uma amálgama entre esse conceito da estrutura do cosmos em termos de orbes com o conceito que já vimos em Eudoxo, né, sobre os sistemas, os grupos de 4 esferas concêntricas ou de 3 esferas concêntricas. Então, o que resulta daí? Né? Se a gente tentar pensar em amalgamar essa visão, esse modelo cosmológico básico com essa estrutura proposta pelo Eudoxo, o que resulta? Bom, com a palavra, o próprio Aristóteles na Metafísica, no livro Lambda, nessa passagem que eu selecionei aí, 1074a. Depois de ter comentado, então, os sistemas de Eudoxo e de Calipo, né, que procuravam já implementar o axioma dos movimentos circulares, Aristóteles observa: contudo, isso ainda não basta para se colocar de acordo com a observação. De fato, cada um dos planetas tem que ter outras esferas, uma a menos do que o número das esferas de Calipo em cada caso, que contrabalançam ou fazem uma ação contrária às esferas de Eudoxo Calipo. Vejam um insight, né, só fazendo um parênteses, vejam um insight de Aristóteles. Ele escreve: essas esferas, essas outras, irão fazer com que retorne à sua posição a primeira esfera de cada estrela, em cada caso, imediatamente abaixo. Então, esta é a única maneira pela qual o universo como um todo poderia produzir os cursos, os caminhos, as trajetórias dos planetas. Então, uma vez que cada planeta teria que possuir
aquele sistema de esferas concêntricas, só que com eixos diferentes, né? Inclinações diferentes e velocidades diferentes, cada planeta precisaria possuir aquele sistema de esferas encaixadas proposto por Eudoxo, mas também precisaria receber, por assim dizer, o movimento puro, o movimento original mais exterior, né, do orbe mais exterior. Então, seria preciso que cada um daqueles conjuntos de 4 esferas ou de 3 esferas, no caso do Sol e da Lua, de Eudoxo, recebesse também mais uma esfera que compensasse, que desfizesse o movimento adquirido pelo planeta do orbe acima. Então, isso resulta num sistema bem complicado, né? Então, Aristóteles faz, inclusive nessa passagem da metafísica, a conta. Então, teríamos esferas para as trajetórias dos planetas. Ele chega num total de 33. Inclusive, ele percebe que apenas aquelas pelas quais se movem o planeta mais baixo é que não precisariam, o orbe mais baixo é que não precisariam ser compensadas, né? E por isso, então, esferas compensando ou contrabalançando os primeiros 2 planetas seriam em número de 6. Depois, esferas, primeiros 2 planetas, quer dizer, os mais interiores, né? Depois, esferas contrabalançando ou compensando o movimento para os próximos 4 planetas. 16, 4 vezes 4. Isso dá um número de esferas total resultante, tanto as esferas que executam movimentos como as esferas que desfazem ou compensam movimentos, um número total de 55. Se não se atribuir os movimentos adicionais que foram mencionados, que não se for atribuído ao Sol e à Lua, esse total cai para 47. Então vejam, Aristóteles na metafísica se lança aí a um cálculo, né, de quantas esferas seriam necessárias para realizar essa aglutinação, essa amálgama entre uma cosmologia de orbes e o mecanismo de esferas homocêntricas encaixadas de Eudoxo, né? E o resultado é fascinante, né? Então vocês podem ver nos slides a construção que resulta, né? Só passando alguns slides para frente para vocês terem uma ideia do sistema resultante, né? Então, esferas concêntricas de rolamento e antirrolamento, né? De imprimir movimento e compensar movimento, né? O sistema aristotélico, então, completo, comportaria 55 círculos, ou 55 esferas em movimento em torno do eixo, ou seja, movimento de rotação, movimento circular, no total. Compare isso com os 27 círculos de que falava Eudoxo, né? A função do sistema de grupos de esferas era transmitir o movimento da esfera mais exterior, a das estrelas, até a esfera mais inferior, a da Lua, porém preservando a especificidade do movimento de cada planeta. Então, cada grupo de esferas, então, um grupo está associado a um planeta, cada grupo de esferas obedece a uma complexa relação de velocidades, sentidos e eixos de rotação. Saturno, por exemplo, o mais externo dos planetas, o mais exterior dos planetas, jaz dentro de um sistema composto por 7 subesferas.
né, concêntricas. É esse sistema que assegura que os planetas não sejam simplesmente carregados todos juntos, né, de cambulhada, pelo movimento diurno da esfera estelar. E é esse sistema, é esse mecanismo que também garante que, após cada planeta estar em seu movimento correto, o planeta abaixo dele receba corretamente o movimento original das estrelas fixas, neutralizando, portanto, o efeito do planeta acima dele. Então, especificamente, a esfera mais interior do grupo de Saturno move-se da mesma maneira que as estrelas fixas, né? Todo o movimento das outras esferas que integram o grupo de Saturno é desfeito até que a esfera mais inferior, mais interior e inferior, né, mais interna do grupo de Saturno move-se da mesmíssima maneira que as estrelas fixas. Esse movimento que será transmitido a Júpiter, que é o planeta que está no orbe imediatamente abaixo. E aí vai ser ajustado e combinado pelo sistema de esferas de Júpiter, de modo a fazer com que Júpiter assuma um movimento adequado às observações. Então, através desse sistema, o movimento é transmitido aos orbes cada vez mais inferiores, cada vez mais internos, e finalmente chega à esfera mais baixa, aquela responsável pelo movimento da Lua. E é isso o que foi resumido, né, sintetizado aí nesse diagrama do Norwood Russell Hanson, do livro Constelações e Conjecturas, né? Então vejam a complexidade do sistema resultante. Cada um desses círculos aí no diagrama que vocês estão vendo no slide executa um movimento ou de rotação, contribuindo para o movimento aparente observado do planeta, ou um movimento de compensação, de desfazer o movimento que foi adquirido pelo planeta acima dele, né? Então, continuaremos com essa exposição sobre astronomia e cosmologia da Antiguidade à Idade Média no próximo vídeo, né? Quando falaremos, então, por exemplo, sobre Ptolomeu e a astronomia epicíclica geocêntrica de Ptolomeu, né? Então, os slides vocês podem ter acesso a eles aí na minha página da disciplina de Filosofia e História da Ciência Moderna. Voltando então a mostrar aqui o site, né? A página é essa. Nesse endereço, né? bit.ly/FHCM2020, né? Então aí tem todo o material que já faz parte, que já vai ser utilizado por mim no curso, e vai ser colocado também, vai ser colocada uma grande quantidade de material adicional para as próximas unidades e para os próximos tópicos, né? Então, os slides desta unidade 1, em particular os slides desta parte 1 da unidade 1, vocês podem encontrar no site, assim como textos, né? Textos básicos trabalhados em sala de aula, textos referidos nos slides, fontes primárias que nós utilizamos e utilizaremos, textos complementares e links adicionais com materiais particularmente relevantes para o segmento do curso, né? Então, por enquanto, ficamos por aqui e continuaremos, então, no próximo vídeo a falar
ainda mais um pouco sobre astronomia e cosmologia da Antiguidade e da Idade Média, dentro dessa série de vídeos desse nosso curso Filosofia e História da Ciência Moderna. Muito obrigado a todos e todas que acompanharam, que assistiram, e até o nosso próximo vídeo.